Olá, bom dia para você. Tava morrendo de saudade, viu? Sejam bem-vindos. O Bem Viver de hoje é sobre pressão alta. Homens, mulheres, crianças, jovens, a maioria corre risco. E hoje o Bem Viver quer que você entenda um pouco mais sobre sintomas, o tratamento, qual o risco de ignorar os cuidados. E para isso, nós convidamos dois especialistas. Dr. Conrado Leles Secom, cardiologista, doutora Flávia Guedes Narciso, ginecologista, porque as mulheres estão liderando, né, doutora Flávia? Tá na frente, você Estão viu, na né? frente ali também, em termos de prevalência. Eu vou começar, Conrado, com a matemática do coração, porque às vezes as pessoas não entendem o que é essa pressão alta, né? E aí eu fiz uma pesquisa durante a semana para trazer para vocês, pessoal de casa que está atento, que é o seguinte: cada vez que o coração bate, ele bombeia ali cerca de 60 a 90 mililitros de sangue. Olha o coração batendo aqui no monitor do Bem Viver. Quando estamos relaxados, ele faz isso de 60 a 80 vezes por minuto. Ou seja, fazendo as contas, o coração bombeia todos os dias 7.500 litros de sangue por mais de 96 mil quilômetros de veias, é isso? É isso mesmo. E aí, quando ele encontra dificuldade nesse caminho, Nós temos um quadro de hipertensão. temos um né? quadro de hipertensão, por quê? A hipertensão, ela é conhecida, por ser uma doença multifatorial. Nós temos diversas causas, não existem fatores isolados que levam a esse aumento de resistência que você falou. Então, toda vez que a pressão aferida pelo devido aparelho, ela está maior do que 14/9 ou igual a esse valor, nós caracterizamos um quadro de hipertensão. E esses números, né? 12/8, 15/9, o que significa isso para as pessoas entenderem? Então, normalmente, o valor da pressão ele é medido em milímetros de mercúrio. Então, quando nós falamos 14, na verdade, é uma diminuição. A pressão ela é medida em 110, 120, 140 e cada milímetro de mercúrio que a gente aumenta acima de 11,5 por 7,5, nós estamos tendo um incremento progressivo do risco de doenças cardiovasculares. Agora, as mulheres, por que as mulheres, né, estão liderando também nessa questão aí de serem, digamos assim, alvo fácil da pressão alta, doutora Flávia? Questão de hormônio, o que é? Mônica, eu acho que assim, primeiro que a gente está conversando agora mesmo, primeira coisa assim, a mulher, ela vai muito mais ao médico do que o homem. Esse é fato. Então, assim, o diagnóstico, eu acho que até eu e o Conrado estavam conversando ali, eu acho que o diagnóstico faz mais na mulher, essa incidência maior na mulher, porque ela vai muito mais ao ginecologista para fazer um exame de rotina normal, né? E quando ela vai fazer esse exame de rotina normal, é diagnosticada essa pressão alta. E também a gente tem que levar em consideração que essa pressão, ela vai prevalecer numa idade mais avançada, onde a gente tem a perda dos hormônios aí, você já começa a ter um quadro de menopausa, uma diminuição desse estrogênio, esse ovário vai parar de produzir esse hormônio, e a falta desse hormônio vai desencadear essa hipertensão alta aí, né? E assim, eu acho que a gente tem que, é uma somatória também, né? A mulher hoje, assim, ela assumiu várias tarefas, ela está muito mais sobrecarregada também. Eu acho que isso tudo tem que ser levado em consideração. Essa dupla, tripla jornada, às vezes, né? Você não concorda, Com Conrado? certeza. É. A mulher está submetida a mais situações de estresse, a alimentação dela hoje em dia é pior, ela não tem mais tempo, às vezes, de cozinhar em casa, de fazer uma alimentação saudável, come na rua. São todos fatores aí que estão relacionados com a maior prevalência de hipertensão nas mulheres. E os homens? Os homens estão descuidando? Os homens tendem sempre a ser um pouco mais relaxados com o cuidado pessoal. Né? Cerca de 30% dos homens na população geral, eles são hipertensos. E sendo que desses que nós sabemos que são hipertensos, menos da metade deles estão tomando medicação adequadamente ou mudaram o estilo de vida e estão com controle pressórico adequado. Isso daí aumenta muito o risco dos homens de terem doenças em relação às mulheres, que apesar da prevalência estar aumentando com a idade, com o tempo nas mulheres, as mulheres se cuidam um pouquinho mais, o controle delas é muito superior ao controle dos homens. Elas são mais disciplinadas, assim? Ação, não pode nem comparar, né? Assim, eu acho que hoje a mulher, assim, ela tem vivido muito mais essa prevenção primária do que o homem. Até por causa disso, assim, ela vai mais ao ginecologista. E a gente está vivendo hoje essa geração saúde, né, gente? Verdade. A gente está vivendo a geração saúde. Menos açúcar, menos farinha branca, menos cigarro, menos álcool, menos tudo. Nós estamos vivendo isso hoje. E a mulher, ela embarcou nisso daí. Você vê assim, a gente estava comentando esses dias, quando você vai correr no Parque do Sabiá, você vê muito mais mulheres caminhando, correndo do que o homem.
Então, isso é Gente. prevenção primária. Atenção, meus amigos que estão assistindo ao Bem Viver. Vamos aí pegar na mão das esposas, das namoradas, das amigas e vamos aí correr. O futebol pode ajudar? Com toda atividade física. Adoram futebol, né? Com certeza. Mas toda tem a cervejinha depois, Aí gente. tá, aí Isso tem é um que- problema aí você pode sério. fazer A essa cervejinha combinação, não né? tá. Essa combinação não é Essa combinação. justa. E já falando de atividade física, na pesquisa que eu fiz durante a semana também, descobri que pessoas sedentárias têm 5 vezes mais chance de desenvolver a hipertensão. É fato ou é mito? É fato, e não apenas hipertensão. Todas as outras doenças metabólicas, diabetes, obesidade, alterações de colesterol, estão relacionadas com o sedentarismo. Então, a prática regular de atividade física é um fator importante para melhorar a saúde, tanto mental quanto a saúde física. Que tudo está ligado, né, Tá Conrado, tudo né, relacionado. Flávia? Essa questão do físico e as nossas emoções. Está tudo muito interligado, né? Com certeza. Né? E, infelizmente, os fatores que nós podemos considerar mutáveis dentro da história da hipertensão são justamente qualidade de vida, uma vida menos estressada, uma vida mais tranquila, certo? A alimentação, que é um fator extremamente importante, controle do peso e o controle das outras morbidades associadas, que seria colesterol, diabetes e doenças associadas. A idade. Nós não temos como mudar, infelizmente. O sexo, masculino ou feminino, a gente sabe que algumas doenças são mais prevalentes em homens jovens, por exemplo, a hipertensão, e isso vai mudando ao longo da idade. Né? Isso a gente não tem como mexer. Mas a questão do estilo de vida, a gente tem que tomar uma atitude para isso. A gente falou das mulheres em relação a essa questão da idade, né? Da menopausa, da queda de hormônios. E a questão da hipertensão, da pressão alta na gestação, Flávia? Eu acho que assim, uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração, porque hoje a doença hipertensiva da gestação ainda é a maior causa de morte materna, tá? Primeiro que o Brasil, assim, as mulheres começam o pré-natal numa fase mais avançada, ainda o recurso para essas pacientes que dependem de um serviço público é ruim ainda. Então, ainda é a causa mais de morte materna é a hipertensão. E a hipertensão na gestação, na grande maioria das vezes, é um quadro grave, e você tem risco para a mãe, você tem risco para o bebê. Então, assim, esse acompanhamento de pré-natal é muito importante, mas eu acho que o mais importante ainda é essa paciente saber que esse quadro, ela vai ter que acompanhar a gestação toda e que ele vai deixar sequela. Porque eu estava vendo um trabalho ontem, estava lendo um trabalho ontem, que a incidência de pressão alta na mulher com 50 a 55 anos, a paciente que teve pressão alta na gestação, a incidência é muito maior. Olha, o alerta. Então, ela vai ter que ter esse bebê e vai ter que continuar se cuidando o máximo que ela puder. Por quê? Porque, assim, com tudo isso que a gente falou, tudo que o Conrado falou agora, com atividade física, uma alimentação balanceada, uma melhora na qualidade de vida, porque ela é uma séria candidata a ter essa pressão alta mais tarde. São 2 grandes especialistas com a gente aqui, tirando as suas dúvidas. No próximo bloco, eu volto com as perguntas e você pode perguntar agora, é só mandar um e-mail pra gente, tá? Anota aí, bemviver@tvintegração.com.br, eu volto já.